Bem-vindos ao canal Paradoxo da Física, em quem fala é o professor Peter. Nossa aula de hoje é uma simulação da primeira lei de Ohm. Nós utilizaremos o simulador da PET. Então, tenha uma boa aula. Então, hoje a gente entra no site da PET, PET Colorado, para a simulação da primeira lei de Ohm. Então, entrando... O que diz a primeira lei de Ohm? A primeira lei de Ohm diz que tensão, ou diferença de potencial, é igual à intensidade da corrente elétrica vezes a resistência elétrica. Então, aqui a gente pode simular um circuito, tem uma fonte de tensão, 3 pilhas, cada uma de 1,5 volts, associadas em série, logo uma tensão total de 4,5 volts e uma resistência de 500 ohms, gerando uma corrente elétrica de 9 mA. O que eu posso fazer aqui? Eu posso fazer uma simulação. Eu posso tanto alterar a tensão ou resistência elétrica para ver o que acontece com a corrente elétrica. Então, olha, supondo uma tensão constante, se eu aumento a resistência, a corrente elétrica tende a diminuir o seu valor. Logo, eu posso chegar à conclusão que corrente elétrica e resistência elétrica são grandezas inversamente proporcionais. Então, se eu aumento a resistência, a corrente elétrica diminui. Então, olha, para um valor de 931 ohms, a corrente elétrica é igual a 4,8 mA. Agora, se eu diminuo o valor dessa resistência elétrica, a corrente elétrica aumenta. Então, se eu agora colocando a resistência para um valor de 90 ohms, a corrente foi para 50 mA. Então, variando essa resistência, varia o valor da intensidade da corrente elétrica. É como se fosse, por exemplo, a resistência do chuveiro. Se eu aumento a resistência do chuveiro, é como se eu estivesse na posição do verão, porque a corrente elétrica vai ser menor, então a água vai ser mais fria, vai ter uma menor intensidade a corrente elétrica. Agora, se eu diminuo o valor da resistência elétrica, por exemplo, no inverno, a corrente elétrica vai ser maior e a temperatura então da água vai ser maior. Então, esse aqui é o princípio de funcionamento então da resistência elétrica do chuveiro. Posição verão, Posição verão eu quero, então, teoricamente, uma água mais fria. Então, a corrente elétrica é menor, aumentando a resistência elétrica. Posição inverno, eu diminuo a resistência elétrica, aumentando o valor da corrente elétrica. Isso seria, então, no inverno. E agora, para a tensão elétrica? Eu posso também variar essa tensão elétrica. Então, aqui, eu tenho, por exemplo, 3 pilhas, cada uma de 1,5 volts, associadas em série, dando uma tensão de 4,5 volts. Se eu aumento esta tensão elétrica, mantendo a resistência constante, a tendência é da corrente elétrica também aumentar. Então, eu posso falar que corrente elétrica e tensão elétrica são grandezas diretamente proporcionais. Do mesmo modo, se eu diminuo o valor da tensão elétrica, mantendo a resistência elétrica constante, a corrente elétrica tende a diminuir. Então, se eu aumento a tensão, a corrente aumenta. Se eu diminuo a tensão, a corrente diminui. Então, eu posso chegar à conclusão que para uma resistência constante, tensão elétrica e corrente elétrica são grandezas diretamente proporcionais. Se eu aumento a tensão, a corrente aumenta. Se eu diminuo a tensão, a corrente diminui. Então, nessa simulação, a gente pode chegar às seguintes conclusões. Que corrente elétrica e resistência elétrica são grandezas inversamente proporcionais. Se eu aumento a resistência elétrica, a corrente elétrica diminui. Se eu diminuo a resistência elétrica, a corrente elétrica aumenta. E que tensão e corrente elétrica são grandezas diretamente proporcionais. Mantendo a resistência constante, se eu aumento a corrente elétrica, aumenta a tensão. Se eu diminuo a corrente elétrica, diminui a tensão.
Espero que tenham gostado dessa aula. Se inscrevam no canal, dê um like lá nesse vídeo e até nossa próxima aula.